Olá, que alegria tê-lo aqui comigo novamente. Eu sou Daniele de Carvalho, sou nutricionista e sou estudante de aromaterapia, sou apaixonada por óleos essenciais e estou muito feliz que você está aqui querendo entender um pouco mais sobre o mundo da aromaterapia. Hoje eu vou contar para vocês um pouco sobre como eu conheci os óleos essenciais e por que eu me deixei levar e me apaixonar. Muitas pessoas têm, além de dúvidas, elas têm muita incredulidade, né? Elas não conseguem acreditar que algo natural possa trazer tantos benefícios. Na verdade, a nossa mentalidade foi muito acostumada a tratar doenças, a cuidar do problema já instalado. Nós não fomos ensinados a enxergar a raiz das coisas. Nós não fomos ensinados a observar o porquê que às vezes um problema que hoje já está no nosso corpo, uma inflamação generalizada, uma artrite, uma artrose, uma fibromialgia em si, às vezes a gente quer tratar o problema, a dor, mas a gente esquece de entender o começo e o princípio de todas essas coisas. Como eu conheci os óleos essenciais foi num momento difícil. Eu tenho sinusite, e quem tem questões relacionadas a essas questões respiratórias sabe que, de acordo com o clima da tua cidade, com a sazonalidade, você sabe que muda e você sente. Eu, por exemplo, tenho dificuldade com ar-condicionado, eu moro numa cidade muito quente, então, volta e meia, eu começo a trancar o nariz e se eu pego qualquer sintoma que seja de gripe, o que para outras pessoas passaria desapercebido, para mim, eu já faço um acúmulo de muco acima do normal e eu percebo isso porque eu tenho irmãos. Então eu cresci junto com eles e eles às vezes não tendo nada e eu percebia isso desde muito pequena. E meu pai sempre falava, ela tem sinusite como eu. E eu, oh meu Deus, logo eu fui herdar isso, enfim. Chegou um momento da minha vida, eu tinha uma loja no shopping. E como eu falei que a minha cidade é muito quente, o trajeto que eu fazia do carro até entrar novamente no shopping, eu saía do carro no ar-condicionado. Eu fazia o trajeto andando até entrar na porta do shopping, muito calor. Entrava no shopping de novo, ar-condicionado do shopping extremamente gelado. Gente, eu sofria com muitas dores de cabeça. Eu tinha dor de cabeça constante, eu achava até que aquilo fazia parte de mim já. Eu lembro que um dia eu tive uma crise tão forte no shopping que eu chamei o segurança, eu não consegui chegar na minha loja. Eu lembro que era um corredor, eu não consegui, eu parei, chamei o segurança, eu falei, me ajuda a chegar até a loja porque eu vou precisar ir para o hospital. Eu fiquei ceguinha na hora. A dor de cabeça foi muito forte e eu já estava um pouco constipada e eu fui para o hospital, precisei ficar internada, recebi medicação na veia. Antibiótico era o meu amigo íntimo, assim. Eu sempre estava usando antibiótico e quem entende um pouco sobre essas questões relacionadas ao uso do antibiótico sabe o quanto ele mexe na nossa flora intestinal, o quanto mexe assim, no todo, a nível de corpo, pH, enfim. Então, quando eu conheci os óleos, foi porque eu estava num momento de crise. O seio da minha face comunica com a raiz dos meus dentes. Eu estava fazendo um tratamento dentário justamente por conta de uma sinusite mal curada. Então, imagina a dor que eu não sentia nos dentes, dor de cabeça, enfim, eu sentia mau cheiro em mim. Então, era uma coisa, assim, realmente crônica, era uma sinusite crônica. E eu ouvi um nutricionista, um parceiro de trabalho, que era o Luciano Bruno, falando sobre uma crise que ele estava tendo e ele estava usando um óleo essencial e eu falei, gente, o que é isso? Ele estava com um difusor ultrassônico do lado, ele estava numa viagem e ele falou que tinha gripado e como ele tinha sinusite, ele precisava sempre cuidar. E é isso que a gente ensina e explica muito sobre o uso dos óleos essenciais. É você se preocupar com uma prevenção, não só com o problema já instalado. Você começa a usar, você começa a perceber os benefícios e na maioria das vezes a gente acha que a gente vai lidar com os óleos assim como a gente lida com o medicamento. Ou seja, fazemos ali o uso de alguns dias e a gente para. Os óleos essenciais não. A gente mantém justamente com o objetivo de prevenir. Então a gente se conhece. E eu sempre falo que os óleos essenciais, ele nos escolhe. Então tem alguns aromas que a gente percebe uma melhora maior, não existe um protocolo engessado. Então você percebe que às vezes algo que é indicado para acalmar, em você não, ele te desperta. Então vai muito de pessoa para pessoa. Com relação a essas minhas questões respiratórias, eu assisti esse nutricionista falando sobre os óleos e eu já fiquei atenta, falei, meu Deus, eu preciso ir atrás disso. E foi uma coisa muito maluca, porque na mesma semana
uma moça chamada Adriana. Ela se mudou para o meu prédio e ela postou no grupo do prédio: gente, tudo bem? Eu acabei de chegar no prédio, eu sou consultora de bem-estar da doTERRA, eu trabalho com óleos essenciais. Meu Deus! Na hora eu já chamei ela no privado e falei: preciso que você me explique sobre isso, estou tendo uma crise de sinusite, não estou aguentando mais usar remédios e eu falei: eu preciso muito que você venha aqui para a gente conversar. E eu lembro que quando eu era criança eu via meu pai fazendo inalação com aquela buchinha, se eu não me engano, e era uma coisa que ele ficava também inalando, era para expectorar, era algo muito sério assim, né? Justamente porque ele estava usando de uma maneira muito aquecida, muito quente, então tinha que cuidar mesmo. E eu sempre tive medo, porque ele falava: não, vocês não podem usar isso, vocês nunca vão saber usar isso, enfim. Então, quando ela me apresentou que tinha um óleo essencial específico para sinusite, eu falei: uau, é isso que eu preciso. E foi incrível, porque o resultado, os benefícios eu comecei a ver de imediato. Eu lembro que eu também comecei a fazer lavagem nasal com soro fisiológico, intensifiquei o uso de Brief, o uso de melaleuca, comecei a ingerir o lemon. E, gente, o peppermint também não saía mais da minha bolsa. E, literalmente, eu fiquei esses quase 2 anos e meio sem ter nada, nenhuma gripe. Recentemente, teve logo após o Covid, por exemplo, teve um boom de gripes na minha cidade e eu falei: agora eu não posso dizer mais que desde quando eu conheci os óleos eu não gripo. Mas a percepção que eu tive foi algo que passou batido como eu percebia que acontecia com as outras pessoas. Eu não fiquei ruim, eu não fiquei anasalada, não fiz aquele acúmulo de muco, foi completamente diferente. Então não tem como a gente não entender, não perceber os benefícios em nós e não divulgar isso para as outras pessoas. Porque é algo natural, como eu falei aqui, né? Eu estava cansada às vezes de fazer os mesmos protocolos todo ano, como se fosse uma coisa que eu tinha que esperar para o ano que vem, né? O próximo tempo que iria esfriar ou que estaria muito quente, que daí a gente fica refém do ar-condicionado. E isso tudo que eu estou te dizendo aqui, eu não quero de forma nenhuma que você deixe de usar às vezes remédios de imediato. Tudo isso a gente faz conversando, explicando, tirando dúvidas. Então procure teu médico se você às vezes está passando por algum problema, por alguma doença que você sabe que já é crônica. Troca uma ideia para você ir fazendo esse desmame, porque a alopatia ela é um caminho. A alopatia ela vai tratar a doença, ela acaba remediando o problema. Os óleos essenciais, a fitoterapia em si, ela é algo que age na raiz, ela vai lá na causa. A gente tem que buscar, inclusive quando a gente trata questões físicas, sempre a gente vai estar também lidando com questões emocionais. Então, ao invés de você criar uma expectativa em sempre esperar que aquela doença vai te trazer aqueles problemas, você deixa de acreditar nisso, porque hoje eu sei que se eu ficar gripada, eu não vou ter uma crise de sinusite. Eu sei que hoje, se eu gripar, eu vou passar por isso e vai ser algo tranquilo e que eu vou conseguir tirar de letra. Entende? É você virar uma chave. É você já não esperar que o pior venha acontecer, tá certo? Um grande abraço, esse foi o meu testemunho, eu espero que ele possa te ajudar. E quando a gente conhece os benefícios e quando a gente se depara com algo que é natural e que é tão bom, não tem como a gente ficar quieto. A gente precisa divulgar, a gente precisa espalhar. Um beijão, gente! E se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar, de se inscrever no meu canal, de curtir, deixar uma mensagem. Na descrição tem as informações sobre as minhas redes sociais. O que você precisar saber com relação a sinusite crônica e questões respiratórias, é só você me chamar, perguntar, que eu estou aqui para te ajudar. Grande abraço!